Olá pessoal, estamos chegando com o nosso novo Comércio Cast, nosso podcast aqui do Sindicomércio, né? O Sindicato do Vale do Sapucaí, aí da FEComércio, Federação do Comércio, tendo aí o apoio e a parceria do Sistema CS, né? Senac e Sesc, e é claro, sempre trazendo assuntos importantes, assuntos direcionados para você que é empresário, para você que é empreendedor. E esse é o objetivo aqui do nosso novo Comércio Cast. O objetivo do nosso novo Comércio Cast é abrir espaço para as pessoas, para os empresários empreender e também trazer conhecimento, né? E hoje eu estou tendo aqui a grata satisfação de receber a Anne Mello. A Anne Mello, ela é consultora de RH, é também terapeuta, ela tem uma vasta experiência em até botei aqui, ó, medicina originárias. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre NR1, que é a saúde mental que está tão em voga hoje. E a Anne tem aí uma experiência muito... Não posso dizer que é bacana, porque ninguém merece uma experiência dessa, né? Mas ela teve uma experiência de saúde mental que ela precisou se afastar, mas isso quem vai contar é a Anne, e a gente está tendo essa grata satisfação, né, Anne, de recebê-la aqui no nosso novo Comércio Cast. Seja bem-vinda! Olá, Lucas. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e acredito que vai ser muito rica essa nossa conversa. Ô, Anne, primeiramente, eu queria que você se apresentasse para quem está chegando agora no nosso podcast. Quem que é a Anne Mello? Bom, eu sou Anne Mello, sou consultora e gestora de recursos humanos, trabalho com desenvolvimento de líderes de alta performance, treinamentos, palestras. Também sou terapeuta integrativa, esse lado mais holístico do ser humano. Eu acredito que nós funcionamos como uma tríade corpo, mente e espírito. E atualmente, né, que a legislação chegou da revisão da nova NR1, acabei me especializando em saúde mental, aplicando o inventário da avaliação psicossocial, diagnóstico e desenvolvimento do plano de ação dentro das organizações, mas principalmente porque eu já passei por isso. Em 2024 eu tive um burnout e desde então saiu a revisão da norma e eu passei a estudar e entender o que tinha acontecido comigo nesse período todo. Ô, Anne, então antes de a gente contar essa trajetória sua, eu queria que você faça um pouco da sua experiência profissional. Você então é formada aí na parte de recursos humanos e atuava aí na parte de consultoria de recursos humanos, RH, né? Isso, eu tenho 17 anos de mercado, de expertise em DHO dentro de grandes companhias e eu fiquei 15 anos específico como CLT. Minha última experiência foi de 11 anos dentro de uma multinacional, atuando em Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Paraná, em Santa Catarina também. Até que eu tive, né, o colapso, o burnout, e desde então tem 2 anos que eu atuo como consultora. Saí um pouco, precisei me reinventar, recalcular a rota para trazer essa performance. Eu tenho algumas especializações como coach, psicanálise, governança corporativa. Teve um período dentro da multinacional que eu atuei como assessora executiva, então entendendo mais da parte business, do negócio, de planejamento estratégico e afins. Então, quer dizer, dentro desse contexto, nessa vida empresarial sua, essa multinacional, eu imagino que te exigia muito. Sim, exatamente. Foram 11 anos construindo minha carreira dentro desse negócio, dessa empresa, onde eu cresci muito, eu tive muitas oportunidades, mas o meu último ano foi o que me levou à exaustão e eu tive o diagnóstico de burnout. Anne, numa empresa, nessa multinacional, né, não precisa citar o nome, mas geralmente nessa área de recursos humanos é uma área muito rotativa, seria isso. Então você tem vários problemas ao mesmo tempo. Sim. E nesse último ano, inclusive, eu tinha aceitado um desafio, eu me mudei para o Sul, assumi a gestão do RH de 3 empresas dentro desse grupo, dessa multinacional. Na minha cartela tinha 1.300 pessoas para fazer gestão, avaliações, todos os programas, e a demanda até assim estratégica e mesmo operacional era grande para o que a gente tinha ali de equipe para desenvolver. Então, muitas metas, muitos prazos, muitas cobranças também. E em contrapartida, em específico, teve um gap muito grande, uma falha de liderança, onde eu não tive o suporte necessário e isso acabou contribuindo
para o meu colapso. Agora conta pra mim, como que você começou a sentir que tava alguma coisa errada dentro de você? Lucas, os primeiros sinais, assim, né? Trabalho em excesso, sem ter aquela pausa, assim, agora eu cheguei em casa, é o tempo de eu ficar em casa, de eu praticar uma atividade física, ter Você não desligava da lazer. empresa? Não. Então eu chegava em casa, ligava o notebook, era mais trabalho porque eu tinha metas para cumprir, eu tinha os prazos das entregas de trabalho. Você não conseguia deixar o trabalho lá no setor, você tinha que trazer porque tinha coisa para concluir. Isso, sempre tinha uma pendência. E eu tenho uma característica workaholic, não queria ficar para trás, né? Havia assim, também uma competição saudável entre as minhas pares. É isso que eu ia falar, existia ali uma competição. Isso, das outras unidades, então eu não ia ficar para trás. E nisso eu acabei me sobrecarregando. Então, o primeiro sinal foi esse, e eu achava que podia ser sazonal. Então, é porque é fim de ano, a gente vai entregar tudo e tal. Mas todo mês tinha um projeto grande para ser entregue. Então, enquanto minhas pares às vezes tinha 200 colaboradores, 300 e conseguia entregar algo impecável, eu tinha mais de 1.000 pessoas, né, na minha demanda ali, e eu queria estar à altura delas. Além disso, eu fui perdendo apetite, eu perdi sono, eu perdi sensibilidade, então não conseguia mais me nutrir de conversas com amigos, com família, tremores nas mãos, assim, sem perceber, uma herpes, começou a sair uma herpes bucal de estresse mesmo, e depois disso foi desencadeando mais sintomas de procrastinação, de não conseguir cuidar da casa, cuidar direito de mim. Você chegou a ter depressão? O burnout em si, ele é uma mescla da depressão com ansiedade, né? Essa sobrecarga, esse estresse todo. E aí ele vem num combo, como se fosse um pacote. E eu já fazia acompanhamento terapêutico já há 2 anos com a psicóloga, e ela foi percebendo esses sinais e ia me pontuando. Mas tudo que ela me sugeria, que era trazer para minha liderança, né? Minha liderança ficava em São Paulo, aí eu trazia, ó, acredito que eu não tô bem, tem algumas coisas acontecendo. Como eu não tive esse suporte e continuei performando para entregar todas as metas, eu saí, o setor ficou ok, eu acabei pegando tudo para mim mesmo, essa sobrecarga. Também acontecia de eu chegar em casa à noite e perceber que eu não tinha ligado o farol do carro só quando eu chegava no prédio, e aí eu via isso. Às vezes eu começava a ficar desligada de si, você estava fazendo tudo no piloto automático. Tudo no piloto automático. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi numa viagem a trabalho, eu estava voltando de Florianópolis um dia à noite, tinha acabado uma reunião tarde e tal, um caminhão me fechou lá na rodovia, e eu consegui ter reação e fazer o desvio, mas aquilo me acendeu um alerta tão grande que eu estava colocando a minha vida literalmente em risco por um CNPJ. E quando eu cheguei em Curitiba, assim, chorando, passando mal, ainda peguei chuva, eu percebi que as coisas tinham saído do controle e que o melhor seria recalcular realmente a rota. E como que você chegou nesse recálculo de rota? Depois desse episódio e algumas outras conversas ali com a minha liderança, eu recebi o diagnóstico do burnout da minha psicóloga, e quando eu apresentei para a empresa, a NR1 ainda não estava revisada. Eu acabei sendo desligada e aí no mês seguinte saiu a revisão da NR1, e eu, como RH, fui entender, estudar o caso, o que tinha acontecido comigo, quais as intervenções que a empresa poderia ter me apoiado, o que aconteceu naquela situação e o que de melhor poderia ter sido feito. Hoje entendo que o que aconteceu talvez foi o melhor cenário, porque eu consegui voltar para Minas, eu consegui voltar para mim, consegui me recuperar e fiz literalmente do limão uma limonada. Eu encontrei a luz no fim do túnel e recuperei. E agora, dentro dessa recuperação, você
acabou procurando outros tipos, outras alternativas? O que você fez para sair mesmo desse problema? Você diz referente a tratamento? A tratamento. Tá. Como uma boa terapeuta, eu quis buscar recursos naturais para me tratar. Contra todos os protocolos médicos, contra a minha família, eu tomei essa decisão de buscar um recurso dos que eu já conhecia, com as medicinas originárias, e fiz esse experimento comigo, já acreditando que se funcionasse eu poderia ajudar outras pessoas da mesma forma. Você falou no começo ali que a família foi contra. Sim. Por quê? Minha família foi contra, porque eles já vêm, assim, já tem quadros de depressão, de ansiedade na família e as pessoas se medicam. E aí são remédios controlados e tudo mais. E até por receio de ter essa dependência também, eu quis fazer diferente. Eu quis quebrar o padrão, o sistema ali no que fosse possível. E voltando para Minas, eu busquei novamente os locais onde eu já fazia, né, esse tipo de trabalho, de consagração, e dei o start sem saber se daria certo ou não. Uhum. E aí foi um longo período, porque sem medicar, eu fui sentindo tudo na pele, né? O burnout me atravessava dia e noite. O primeiro mês eu não saí de casa, eu fiquei na casa da minha mãe trancada num quarto, nem todo dia eu comia, nem todo dia eu tomava banho. É bem triste a situação. E aí eu fui voltando a participar das cerimônias, inclusive no segundo mês eu fui ficar com uma xamã em São Tomé das Letras. O que é xamã, para quem não conhece, não sabe o que é? Xamã, no caso dela, é uma mulher branca que já fez muitas imersões lá no Acre, na Amazônia, com os povos originários e trabalha full time dedicada a tratamento, cerimônias, nesse formato. E seria o quê? Que tipo de tratamento, que tipo de cerimônia seria? Bom, são são as cerimônias com as medicinas da floresta, então você passa por consagrações com rapé, com psilocibina, com cacau, com ayahuasca, com óleo de canabidiol. Então eu fiz uma imersão, fiquei uma semana com ela no sítio, assim, sem energia elétrica, dormindo na oca, tomando banho de madrugada, fazendo vários rituais ritos. que os indígenas costumam fazer, né? Isso. São rituais que vêm realmente dos povos originários, né? Ela tem toda essa expertise por já ter feito muitas imersões com eles lá na Amazônia e no Acre. E ali eu senti que começou realmente o meu processo de cura do burnout. Eu também pude, né, me proporcionar ficar 6 meses fora do mercado de trabalho, porque eu não conseguia pensar em voltar, ainda não tinha força para isso. E assim que eu voltei dessa imersão, eu voltei a fazer os atendimentos terapêuticos, porque a melhor forma, né, de você também ir se curando é ajudar outras pessoas a olhar para si, a buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento. E eu passei, então, esses 6 meses fazendo para mim e fazendo os atendimentos. Isso você passou 6 meses em São Tomé das Letras? Não, lá em São Tomé eu fiquei uma semana. Depois eu voltei para Pouso Alegre e abri uma casa de rezo, que ficava num sítio próximo a Congonhal. O que é isso, casa de rezo, para o pessoal saber? Casa de rezo é uma estrutura física mesmo, um espaço onde ele é destinado para esses tipos de rituais. Então a gente fazia encontros, fogueiras, as cerimônias também com as medicinas, né, que eu já atuo com elas há 6 anos. E aí você segue esse padrão. Como que você aprendeu para poder fazer esses rituais? Eu comecei do começo, né? Não cheguei na medicina pensando em trabalhar com ela. Ali no começo da pandemia, eu já tinha passado também por outros episódios da minha vida, como divórcio, meu filho quis ir morar em outro estado. Então, ali no começo da pandemia, estava eu mesma, e recebi o convite para participar de uma cerimônia, de uma consagração com uma equipe de lavras. E eu fui para conhecer, porque muito se fala, né, sobre ayahuasca, santo daime, tem muita curiosidade, muitas especulações. Eu já era terapeuta, já era reikiana, psicanalista, e acabei indo para conhecer, para tirar
essa dúvida, essa curiosidade. E aí, desde a minha primeira consagração que eu enxerguei a vida realmente como ela me atravessou de muitas formas. Quem já participou sabe do que eu estou falando. E lá eu entendi um pouco mais do que eu vim fazer, do meu propósito, que realmente é comunicar e ajudar as pessoas através de quem eu sou realmente. Então, o que eu trago muito precisa funcionar em mim primeiro, para depois eu te oferecer, que aí eu sei o que é que você vai passar e como é que você vai conseguir. E desde então, foram-se mais de 100 consagrações. Depois de 2 anos consagrando, eu fui convidada para abrir uma casa em Santa Rita do Sapucaí. E eu fiquei lá por mais ou menos 1 ano e meio. Ela existe até hoje, de uns amigos muito queridos. Depois desse episódio, eu fui morar no Sul, aconteceu, né, toda essa parte aí da minha vida. E depois daquela imersão com a xamã, que eu abri uma casa com um outro amigo, essa em Congonhal, no sítio. Lá nós ficamos por 7 meses trabalhando com as cerimônias, os meus atendimentos. Então eu também me especializei no sagrado feminino, com vaporização uterina, e a cerimônia do cacau, que é uma medicina mais sutil, mais amorosa. É como se fosse até a medicina porta de entrada para as pessoas que querem conhecer mais desse universo. E diante disso, você foi então pegando essa expertise dentro dessa área de medicina que você atua, né? Isso, exatamente. Porque não é você só participar uma vez ou fazer um curso teórico e agora eu consigo trabalhar com as medicinas. Primeiro, a medicina tem que trabalhar em você. Tem que te atravessar, te fazer sentir, fazer os expurgos, as limpezas, mudar realmente o mindset, consciência, muito pé no chão. O trabalho com medicina acaba desencadeando também um trabalho espiritual. E é muito comum que as pessoas se percam assim, numa ilusão de que a vida é só linda. Não, eu trabalho muito com espiritualidade pé no chão. Tá? Eu sei que eu posso, que eu dou conta, mas isso só vai acontecer de fato na minha vida se eu colocar os meus 2 pés no chão, me aterrar e fazer acontecer. Então, eu já vinha trabalhando com tudo isso, veio o burnout, porque eu tinha me desconectado de uma parte da minha essência. E aí, para eu voltar para mim, e na verdade, após um diagnóstico de burnout, você não volta a ser quem você era antes. Nasce uma nova pessoa, uma nova persona, e você vem como se fosse uma nova reprogramação. E nesse formato eu vim integrando o que eu tenho de conhecimento, know-how dentro das organizações com o que eu tenho de expertise dentro dessa área integrativa, holística. E hoje eu tenho a minha consultoria que eu consigo unir tudo isso. Fazer essa integração desses 2 mundos. Então, dentro das empresas, eu falo de física quântica, falo sobre autoconhecimento para os líderes, porque para ele conseguir ser um bom líder, ele precisa saber de si primeiro, para ele poder saber das pessoas e saber qual a melhor performance, qual o método de conversa, de aplicação de rapport, construção de metas, elaboração de PDI, avaliação de desempenho, como que eu dou um feedback assertivo. E dentro das cerimônias eu trago essa parte estratégica, porque não é só... Para você ir a primeira vez pode ser difícil de ter coragem, de ir, né? Vou tomar aquele chá, as pessoas até falam, vou ficar doidão. A primeira vez pode ser difícil, depois não é. E aí pode até desencadear uma necessidade constante, e aí a cada dor de cabeça, dor de barriga, tem pessoas que querem ir fazer uso, participar de uma cerimônia, porque o final dela é muito bonito, a gente se sente pertencente, muito amado, mas depois, lá na segunda-feira, começou o primeiro problema na vida, pronto. Desmonta. A pessoa não tem estabilidade emocional para lidar com os desafios. Então, hoje eu trago essa integração. Você precisa dar conta. E aí não é o excesso de medicina que vai te ajudar. É o
que você realiza. Isso, exatamente, o controle no dia a dia, o teu controle emocional, porque é muito comum se terceirizar os problemas. Porque é culpa do outro, é culpa do trânsito, é culpa do governo, é culpa da política. Nunca é culpa da pessoa. Qual que é seu papel? Então eu trago muito essa fala, né, dentro das minhas curadorias, para que as pessoas se tornem protagonistas da sua própria história. Você não é nem vilão nem vítima. Sai desse papel. Quanto mais você se vê nesse papel, mais força ganha, principalmente vitimismo. Você sempre foi protagonista da tua história. Isso é o mais forte que eu trago. Então, no final dos eventos, a gente sempre tem um momento de partilha. E eu já trago essa narrativa, certo, essa sugestão, ó, você vai compartilhar a tua experiência, mas como protagonista. Não porque, eu vi que na minha infância meus pais me feriram muito. Tá. Quer dizer, isso tem muito, né, Anny? As pessoas, às vezes, elas puxam aquilo que ela viveu na infância, algum trauma, alguma realidade que ela viu, ela traz aquilo para a vida dela e leva a vida inteira, né? Não desapega daquele problema. É algo que passou, foi naquele momento, hoje você vive outra realidade, né? As pessoas têm... É difícil a pessoa sair, desligar, e isso lá vocês conseguem fazer esse, vamos dizer, esse desmame, ó. Desmama aí desse problema passado, deixa ele quietinho lá. Sim, Lucas, é possível, mas tem todo um protocolo, né? Como eu te disse, não é só participar uma vez. Então, tem primeiro assumir responsabilidade. Dentro das leis sistêmicas de Bert Hellinger, né? Uma das primeiras é pertencimento. Então, todo indivíduo, ser humano, nasceu, ele quer pertencer. A criança, desde pequena, faz coisas para agradar seus pais, os educadores, para ela ser vista. E às vezes ela foi rejeitada. Então, essa criança vai crescendo, se torna adolescente, que também se sente rejeitado, vai para a vida adulta e aquilo vai marcando. São tipo marcas que vão deixando dentro de cada segmento da vida. E a pessoa carrega aquilo com ela. Então, às vezes, trazendo para dentro das empresas, que isso acontece muito. Às vezes o líder tá lá, deu um feedback, chamou atenção, e aí a pessoa já trava, já se frustra. Ele vai perseguição. Tá perseguindo. Inclusive, a NR1, a psicossocial, não é sobre exatamente isso, porque o que a pessoa traz de bagagem já, de neuroses dela, do lado pessoal, não entra dentro do profissional. Por mais que somos um único ser, no inventário, nessa avaliação, as coisas são muito bem separadas quando bem aplicado também esse trabalho. Mas vamos lá, a pessoa tem, né, já essa ferida da rejeição que vem da infância e chega até mim, Anny, quero ajuda. Eu vou traçar um protocolo com ela, porque eu faço essas imersões em grupo e também de forma individual, para quem se sentir melhor, no anonimato e tudo mais. E aí depois da cerimônia, né, eu explico tudo o que vai acontecer. Geralmente a minha curadoria dura 1 mês de preparação para a pessoa poder fazer a consagração comigo, e depois eu faço um acompanhamento, e é muito importante terapia, porque nas 72 horas após a cerimônia, tá tudo lindo, tudo resolvido. Sim. Porque a gente fica realmente num estado de graça muito grande. Mas passou isso, vem uma queda de energia e de repente você vê que nada se resolveu na sua vida. Mas na verdade é o teu olhar. E aí a tua mudança de postura é que vai mostrar se você já se libertou daquele trauma, se você já ressignificou ou se aquilo ainda continua te acompanhando. Ou seja, resumindo, tem que ter ação. Ação. Sempre. Que aí não adianta, né? Se não tiver a parte espiritual para poder conduzir, legal, ela conduziu. Agora vamos para a realidade, vamos agir para que eu possa aplicar o que eu aprendi. Então, nesse ponto, você que sofreu todo esse processo, esse desgaste emocional, o que eu tenho certeza que muita gente está acompanhando esse nosso bate-papo, às vezes está se identificando aqui com a Anny, está vivendo esse momento, né? Tá sendo pressionado pela empresa, pressionado na família, e às vezes não sabe, né? Acha que está numa bolha fechada e eu não consigo sair. Então, a NR1, ela veio para esse motivo, nas indústrias, nas empresas em geral, e é uma realidade que não tem como fugir. Você acredita que isso aqui, Anny, isso aqui contribui para que a maioria das pessoas hoje vivam
nesse problema mental? Lucas, eu acredito que sim, mas eu não sou extremista de falar que uma rede social, é um celular, é a tecnologia. Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, estamos num processo evolutivo e as ferramentas, os recursos vêm acompanhando. Assim como existiu o fogo, depois a roda, depois indústria, A energia elétrica foi exatamente, ampliando. entre outros. Então, essa parte da tecnologia e agora a inteligência artificial está acompanhando também a nossa evolução. Inclusive, a gente vê as crianças hoje que já nascem mais desenvolvidos, tendo outro tipo de performance do que... Já nascem praticamente conectadas, né? Exatamente, do que as nossas gerações anteriores. Então, não necessariamente é a ferramenta, mas como a gente lida com ela. Então, ficar o tempo todo se comparando, seguindo só influencers, achando que sua vida é menos do que das pessoas. Aí É que ali geralmente as pessoas postam o que eles querem vender, não é aquilo que ele vive 100%, né? Então acho que às vezes as pessoas faltam esse discernimento, né, da realidade, que ali nada mais é que uma vitrine, que antigamente a gente tinha a TV e o rádio, que as pessoas usavam para isso, para mostrar, e hoje na palma da mão todo mundo pode mostrar, né? Exatamente, é sempre um recorte do melhor momento, da melhor viagem, do melhor prato, da melhor bebida. Não quer dizer que ela está viajando todo dia, que ela está comendo todo dia esse prato, né? Mas aí cabe uma reflexão de quem está assistindo, de entender que por trás de tudo aquilo existe uma vida normal, existe uma dor de barriga, existe um boleto para pagar, né? Todos nós passamos por isso. Então, o que sobe ali, ok, tá tudo bem você postar também a outra pessoa. Eu gosto muito da conexão que se cria através da rede social. Por exemplo, a minha avó tem 82 anos. E ela é a primeira a dar bom dia no grupo da família, ela tá nos grupos da igreja e tudo mais. E agora, uma informação que vai assustar, talvez, eu tenho um neto de 3 anos. Você é um neto? Eu tenho um neto. Olha só. Nova, jovem, assim, com neto já. Com netinho. A família cresceu rápido lá em casa. E a gente também se fala através de um celular, porque ele mora em outro estado. Então, faço vídeo chamada, ele me conta do dia dele, a gente faz oração juntos. E graças a esse tipo de ferramenta, de tecnologia, que a gente consegue estar conectados. Às vezes faz uma vídeo em família, entra todo mundo. Então, não é o aparelho em si. É a forma de utilizar ele, né? Não virar refém. Muita gente hoje vive refém do celular, né? O que ficou muito perceptível para mim também foi o marco da pandemia. Então, quando nós entramos nesse colapso mundial de incertezas, de não saber direito o que aconteceria a partir dali, inclusive foi quando os índices de afastamento por saúde mental começou a se elevar e por isso o governo acabou trazendo a revisão da NR1. Então, esse foi um episódio crítico, onde as pessoas começaram a trabalhar de casa, muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas morreram. Começou a sobrecarregar muita notícia ruim, muita coisa, Isso. Né? Dentro de um contexto. Inclusive, assim, as mídias, né, trabalham muito com sensacionalismo. Então, isso sim nos afeta. Eu sou uma pessoa que eu tenho TV em casa, raramente assisto uma série terapêutica. Então, não tenho TV aberta nem paga, porque existe uma forma de hipnotizar as pessoas com as notícias ou com propaganda de carro. Sempre tem algo para te vender ali por trás. Nunca é só para mostrar, né? Sempre tem alguma venda casada ali no meio, né? Exato. Ou até para causar pânico. Então, falando só sobre guerra, ou quando começa a falar sobre política, os ataques, e deixa o nosso sistema nervoso sempre em alerta. Então, não é só o trabalho que está adoecendo, é um conjunto, né? Então veio essa questão da pandemia, as pessoas retomam a rotina de trabalho. As pessoas ficaram mais extremistas depois da pandemia? Tipo, mais 880? Mais sensíveis, né? Então, tudo que você fala dói demais. Entendi. As pessoas estão sentindo muito. Você acha que é por conta do momento? Você acha que a pandemia trouxe isso? Porque a gente fala assim, a gente que já é lá da década de 80, né, 90, a gente não viveu isso, porque a tecnologia ela foi
crescendo no meio da gente, a gente foi conhecendo. Agora hoje, não, hoje as pessoas já nascem na tecnologia. Então você acha que essa falta de paciência, de aguardar o momento certo, você acha que isso acaba influenciando no jeito da pessoa, na ansiedade, naquela, eu preciso do imediatismo para ontem, não consigo esperar 2, 3 dias? Contribui, Lucas. E isso, inclusive, vem sendo falado muito da geração Z. E aí eu faço um adendo. Não é só a geração Z que está sofrendo desse senso do imediatismo. Eu vejo assim, todas as gerações estão, ao mesmo tempo, passando por isso. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho um jovem ali que é uma resposta na hora, eu tenho uma geração millennials, baby boomers, que também quer ser atendido na hora. Então, esse senso de urgência, e aí a gente pode correlacionar, né? Então, chega um WhatsApp, as pessoas já ficam esperando que você vai responder na hora. E aí você não deixa, como eu faço isso, deixa sem visualização, entra em desespero, aí começa a ligar. Você não vê, você não responde? Que, tipo assim, deixa assim, porque a hora que eu for chegar ali, eu vou responder. Pode ser de manhã, de tarde, mas tipo assim, eu trabalho assim pra quê? Pra não ter pressão pra cima de mim, dentro do tempo que eu vou. Agora, só que a maioria das pessoas não tem isso, né? Não. Mandou ali, ó, você não me responde por quê, né? Perfeito já a técnica que você utiliza, Lucas, recomendo inclusive, e eu já dei treinamentos, palestras, até explicando sobre comunicação assíncrona. A gente não tem que responder. E se for urgente, realmente liga. Exatamente. Liga, preciso de uma resposta agora. Então, eu vou te ligar e se a outra pessoa puder atende Porque já eu entendo resolve. assim, se a pessoa mandou mensagem no Zap, ó, não é necessário. Você, ó, liga que é o Lucas, ó, tá acontecendo isso, socorre aí, né? Perfeito. Então, esse senso de urgência se vem, né, das informações que a gente recebe o tempo todo, constantemente. Então, você quer também saber de alguma informação, você dá um Google, um chat GPT, você já recebe a informação. E aí a gente precisa aprender a desacelerar. Hoje não é mais saber uma nova técnica, inclusive, né, cursos, livros, aprenda 5 passos do sucesso, 5 passos disso, daquilo. Na verdade, a gente precisa desaprender algumas coisas, porque nós aceleramos tanto e o nosso sistema nervoso não está dando conta de tudo isso, porque o nosso natural seria para viver lá na natureza, caçando, tal. Exatamente. E acabou que a gente chegou onde chegou, mas a gente precisa de equilíbrio e cuidar da saúde mental. Então, eu acredito que a chegada da NR1 vai ser um marco que nós vamos perceber os frutos, os benefícios disso daqui a médio e longo prazo, né? Possivelmente as próximas gerações já vão trabalhar num cenário muito diferente do que está agora. Já vai ter uma realidade, porque esse boom de informação que viveu os anos 2000, acho que isso, mais essa pandemia, acabou acelerando aí e atropelando tudo, né? Isso. Então, com a chegada também da inteligência artificial, agora as empresas, obrigadas ou não, tendo que trazer programas mais humanizados, flexibilidade de horário, home office, entre outros programas de sala de descontração, terapia, meditação, várias atividades para desacelerar realmente o cumprimento de metas contínuas, KPIs, tudo mais. Só que assim como antes as normas regulamentadoras identificavam o risco de segurança e aplicavam o EPI, hoje a nova NR1 faz isso para a saúde mental. Então a gente identifica o risco que tem naquela empresa, então tipo de assédio, agressividade nas metas, tal. Agora vem os programas como se fossem os EPIs para reduzir o impacto que isso causa ali para a saúde mental dos colaboradores. Anny, e dentro desse contexto, a NR1 ela vai ser obrigada para todos, né? Quem é do comércio, quem é da indústria, todos vão ser obrigados a se adaptar. E até quem tem um funcionário, 2 funcionários, como que vai ser isso? É algo que já é realidade, né? Já, Lucas, isso já era uma realidade nos países europeus, então o Brasil acabou fazendo esse benchmarking mundial e trouxe, como eu já tinha te falado, né, devido aos números altíssimos de afastamento por saúde mental,
E depois dos 15 dias, não é mais a empresa que paga esse afastamento, vai para o governo, então os cofres públicos ficaram defasados e foi uma forma que a Justiça entendeu, o governo, né, de trazer essa corresponsabilidade para dentro das organizações. Então, agora um afastamento com o CID devido, específico de saúde mental, a empresa vai arcar com esse custo também. Deixa eu só lembrar o restante da sua pergunta. Da NR1, que agora é obrigatoriedade, as empresas têm que... E exatamente, Lucas, todas as empresas são obrigadas a fazer esse diagnóstico do inventário psicossocial a partir de um colaborador, ainda que ela seja dispensada de ter o PGR. Um dos meus clientes de Cambuí, inclusive, tem esse contexto. Ele não tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que abrange todas as NRs e tal, mas a psicossocial é obrigado porque se tem um colaborador, tem saúde mental, tem psique envolvida, tem atendimento ao cliente e tudo mais. Então, todos são obrigados e tem fiscalização. Inclusive, agora, dia 26 de maio, entrou em vigor a lei e o governo deu mais um período de 90 dias para as empresas se adaptarem. Mas, dentro desses 90 dias, vão ocorrer 2 fiscalizações por empresa. Uma, para verificar qual é o contexto, o cenário, se a empresa já começou, se já contratou um especialista, né, que a norma sugere que seja feito por um consultor para não ter vieses inconscientes ali e não apurar devidamente os riscos. E depois uma segunda fiscalização para verificar o que já vem sendo feito, porque não é só aplicar a avaliação psicossocial. Vai apurar algum tipo de risco e aí vem uma recomendação de plano de ação feito pelo consultor ou pela própria empresa, desde que essas ações realmente mitiguem os riscos que foram evidenciados, e aí vai precisar de evidência para cada tipo de plano de ação. Então, quer dizer, e aí hoje as pessoas, um empresário vai ter que se adaptar, e a gente tem aqui um exemplo, o Sindicomércio, que tem essa vantagem de oferecer, né, esse tipo de atendimento, como é o exemplo aqui da Anne, que presta esse tipo de consultoria e vai ao encontro do que o empresário está precisando no momento, que é cuidar do seu colaborador, porque se ele não cuidar do colaborador, ele não vai ter o resultado que ele precisa, né, Anne? Isso, Lucas. Hoje a gente entende que a empresa está ali para dar lucro, para dar resultado, mas quem faz tudo isso acontecer são os colaboradores. Então, nesse momento, é hora de cuidar deles, de investir ali no capital humano, para o capital humano bem apresentar os resultados. Ter uma boa performance, ter qualidade de vida no trabalho e apresentar resultado. Anne, diante desse contexto, é possível, você que viveu essa experiência, né, de ter esse problema, de ter que conviver e hoje está limpa, preparada, né, zen, é possível isso fazer? E o empresário que tem às vezes uma pessoa que está, um colaborador que está nesse sentido, ou até mesmo o próprio empresário diante das pressões, né, imposto e mudança e aquilo, demite, não demite, enfim, uma carga que gera em cima dele, também se adaptar e fazer parte desse processo, né? Sim, é possível, né? A minha curadoria em forma de consultoria abrange tanto o B2B quanto o B2C. Então, tem profissionais, empresários que me procuram para fazer as mentorias individuais ali no one-on-one, e a gente vai investigando, vai conversando. Inclusive, eu tenho uma ferramenta de avaliação psicossocial que ela é mais abrangente do que a que o governo exige. Então, eu consigo traçar de onde vêm os fatores críticos daquela pessoa, e essa eu aplico só no público B2C mesmo. E a partir dela, eu traço um protocolo de mentoria, de acompanhamento com PDI, com intervenções, com olhar psicanalítico para fazer o resgate dessa pessoa que está sofrendo por um próprio burnout, às vezes silencioso, né? A pessoa que acabou não tendo... E a pessoa, às vezes, ela consegue não perceber que ela está vivendo. Tem algum sintoma que a pessoa que está vendo esse nosso bate-papo, que às vezes possa perceber, ou pode se misturar com depressão, ou com acúmulo de serviço, está precisando relaxar, que às vezes o pessoal fala, está precisando dar uma relaxada, está precisando, né, sair fora do contexto. A pessoa consegue identificar? Consegue, só que nós negamos.
eu digo isso, né, com propriedade, eu neguei por muito tempo que eu estava passando e chegando próximo a um burnout. Então eu sempre pensava, só sair de férias que eu vou melhorar, eu só preciso de uma folga, eu só preciso de uns dias fora. E ainda com todas as evidências do que estava acontecendo, por exemplo, estacionar o carro e esquecer onde parou. Isso já é um sintoma. Sim, de estresse. Você começa a ficar com a percepção não muito apurada das coisas, né? Como a própria falta de sensibilidade, né? Eu fiquei desconectada da minha família nesse período, sem querer sair de casa, sem ter ânimo, sem ter vontade de comer. Inclusive, nesse período do burnout, até eu me recuperar, eu emagreci 10 quilos. E não mudou nada, assim, na minha vida. Eu queria que você, né, pra gente estar até já meio que fechando, você, então, se adaptou aí com a medicina originária e que te auxiliou dentro do processo do burnout também, né, dentro do que você viveu, e aí você conseguiu, então, conciliar a vida. É lógico, a pessoa pensa, mas depois que eu encontrei, eu não vou ter problema. Não, problema vai ter todo dia, a partir do momento que a pessoa levanta cedo, algum tipo de problema ela vai ter. Ela tem que ter o quê? A coragem para poder resolver esse problema, sem se entregar ou dizer, meu Deus do céu, só acontece comigo. Porque o pessoal tem isso, né? O vitimismo que você falou no começo. É só porque é só comigo, por que está acontecendo isso comigo? Por que não está com ciclano, com beltrano, com fulano? Somos seres vivendo, né, uma experiência humana e todos estamos à mercê de passar por tudo que pode acontecer numa condição humana. Inclusive, para quem já teve burnout, para ter o segundo burnout é muito mais fácil, porque é um vício que está no teu corpo. E o teu corpo, o teu sistema nervoso já sabe o caminho. Então, para quem tem um perfil parecido com o meu, de workaholic, né, que querer entregar tudo muito perfeito e tal, e aí se doa demais para o trabalho, daqui a pouco você se percebe indo de novo, deixando de se alimentar, se deixando em segundo plano e trabalhando mais para os outros de novo, para as entregas, metas, e pode ser que você colapse novamente. O que muda hoje para mim, depois do meu processo, eu paro antes. Quando eu percebo que eu estou acelerando demais, que isso vai me levar aonde, numa dor que eu já experimentei. Você consegue apertar o botãozinho pause. Lição aprendida, né? Eu dou um passo para trás. Ainda que, às vezes, eu diminua ali o meu faturamento, mas eu dou uma olhada, falo, calma, né? Eu preciso ir bem para eu não precisar parar de novo, ficar 6 meses ou talvez 1 ano fora até eu me recuperar novamente. Viu só, gente? Essa é a Anne Mello, ela é consultora de RH, ela é especialista na área de medicina originária, que é aquelas lá dos povos indígenas, dos povos dos antepassados, e trouxe um pouco para a gente hoje dessa experiência de vida, ela que já teve, né, esses problemas aí mentais, a saúde mental abalada, teve um burnout, né? Burnout. Um burnout, aí teve que parar, recomeçar, e hoje ela está aqui compartilhando com vocês que é possível, que tem que ter força de vontade, garra, determinação e não pode deixar isso se acumulando com vários problemas, querendo resolver esses problemas todos de uma hora para outra, de um dia para outro. Não, do jeito que tem o dia, a noite, você dorme, você descansa, a vida também tem que ser assim, né? Tem que seguir esse ritmo, né? A gente fala assim, mas pode, nossa, mas o Lucas está falando, não é fácil, né? Não é fácil, tem que ter disciplina, né? Se não tiver disciplina, não vai adiantar nada, né? Então tem que se autoconhecer, que a Ana falou, você se autoconhecer. Não, peraí, aqui eu posso parar, aqui eu vou dar minha pausa. Hoje é o dia de eu não fazer nada, hoje eu vou fazer, hoje eu vou mais devagar, para você poder ter esse controle, né? Isso. O que eu mais recomendo, busquem por autoconhecimento, seja você líder, ou seja você colaborador, ou você pai, você mãe, filho, busquem por autoconhecimento, seja da forma como for, pode ser dentro de uma religião, pode ser fazendo terapia, pode ser buscando mais conexão com a natureza, gosta de fazer esporte, trilha. Mas para quem quiser, posso deixar um convite aqui? Com certeza. Para quem quiser saber como foi o meu processo, como é que eu faço, convido a me acompanhar na rede social, então minha página Anne Mello Curadoria. Tem 2 eventos que vão acontecer agora no mês de junho, um aqui na cidade, uma cerimônia mista e depois uma cerimônia no final do mês com os povos originários, que inclusive, né, eles estão vindo fazer um trabalho junto comigo e lá eu consigo mostrar na prática tudo isso que eu faço.
Viu só, gente? Então você segue as redes sociais da Anne Mello. Durante o bate-papo aí vocês viram, ela falou, estamos reforçando aqui embaixo, você está acompanhando as redes sociais. E essa imersão que você vai fazer com os povos originários, são os índios mesmo que vão vir para cá? Exatamente. Olha que bacana. Nós já fizemos um evento parecido em abril, foi lindo, maravilhoso. Inclusive, eu comento nas minhas redes sociais que eu tenho realizado sonhos que eu nem sabia que eu tinha, porque é maravilhoso, é fantástico. Então, eles vêm para cá agora, dia 27 de junho. Durante o período da tarde, nós vamos fazer um evento só para mulheres, com banho de ervas, benzimento, cacau, canto indígena. Às 5 horas a gente fecha esse evento, às 7 da noite nós vamos abrir uma cerimônia com as demais medicinas, ayahuasca, rapé, sananga, sob o comando só ali dos povos originários, os pataxós que estão vindo de Paraty para realizar esse evento aqui. Viu só, gente? Então, se você quiser saber mais detalhes, as redes sociais da Anne tá aí. É só buscar lá, chamá-la lá e quem sabe você participar também, que eu acho que é interessante, né? De repente você está querendo se conectar um pouco aí, conhecer um pouco mais dessa medicina originária, então vai ser o momento em que a Anne está aqui para oferecer. Anne, para a gente estar encerrando as considerações finais. Quero deixar 2 frases que marcaram muito no meu processo. Enquanto tem vida, tem jeito. Eu recebi essa frase fortemente no leito de morte do meu avô no ano passado e foi o ponto que faltava assim para eu voltar realmente para a vida. E do que você trouxe agora no final, Lucas, eu faço esse convite para vocês participarem de algum evento comigo para desconectar e então conectar com o que há de mais belo na vida. Agradeço. Eu que agradeço, Anne. Vocês pela oportunidade de poder falar um pouco de tudo que eu faço, dessa integração de quem eu sou, né? Uma mulher branca que traz toda essa cultura hoje dos povos originários, mas também com a minha expertise de mercado. Então foi uma honra participar aqui com vocês. Foi uma honra conhecer um pouco do seu trabalho, a gente conversar aqui e você aí que está nos acompanhando também, ter essa experiência, né? Ver que às vezes você está passando por um momento delicado, como passou a Anne, como muitas pessoas vão passar, mas que saber que a disciplina, que o autoconhecimento te ajuda a caminhar melhor, te ajuda a se livrar aí de várias enrascadas que às vezes a vida nos prega, porque essas enrascadas vão ter, né? Não tem que saber sair delas, né? Exatamente. Obrigado, viu, mais uma vez, sucesso. Lucas, eu agradeço e te convido a fazer uma saudação xamânica que a gente sempre faz no final de eventos e cerimônias, que é Arro. Significa que assim seja. Ah, bacana. Arro. Arro. Então, arro para nós, viu? Que assim Arro. seja. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.